Fala, piazada, sejam bem-vindos para mais um episódio do Melhor Volta, este 7º episódio da primeira temporada. E, como eu sempre começo, agradecendo aos meus patrocinadores, e o primeiro deles é o LED Dell Iluminação, 32 anos de experiências com soluções em sistemas de iluminação, atendimento em todo o Brasil, toda a linha industrial e comercial em alto rendimento. Você vai ligar lá e vai falar com o meu amigo Renatinho, ele vai solucionar todo o seu projeto de iluminação. Seguindo aqui nossos patrocinadores, o Digicast, esse estúdio sensacional onde a gente grava o Melhor Volta. E se você tem uma ideia, tem a ideia de um podcast, bota ele no papel, traz aqui pro Tiagão, que o Tiagão vai resolver para você e você vai ter o seu podcast também. E aproveitando para dizer que o Melhor Volta tem toda a assessoria da agência de marketing DigiWing. Ele que cuida de todas as nossas redes sociais e faz essa divulgação sensacional do nosso trabalho. Então vamos lá, dito isso, feito aquilo, roda a vinheta e vamos começar. Então vamos lá, vamos começar o Melhor Volta no ar. E hoje o meu convidado, ele é muito especial. Ele é autor de livro, é jornalista há mais de 20 anos, tem um blog que fala só sobre automobilismo, tem uma história, um envolvimento muito grande com o automobilismo. Eu tenho o prazer e a honra de receber aqui Regi Silva. Seja bem-vindo. Prazer e a honra é toda minha. Eu devo te confessar um detalhe aí, que quando eu vi o seu podcast pela primeira vez, o episódio 0 com o Dave Chris, eu pensei, tá aí um lugar que eu gostaria de estar sentado de frente dessa pessoa. Não te conhecia, tô te conhecendo pessoalmente hoje, e devo dizer que para mim é uma honra, e mais para frente você vai entender por quê. Paz, o jornalismo de automobilismo, ele é uma coisa que sempre me atrai pelo viés de que cada um tem um ponto de observação sobre o automobilismo, sobre as pessoas que eles estão envolvidos, né? E eu não conhecia o teu trabalho, a gente acabou entrando em contato, e eu peguei e dei uma folhada no teu livro. E aí eu falei assim, e eu tenho dito isso, o Tiagão aqui é minha testemunha, eu sou sempre grato pelas pessoas que estão vindo no podcast e conectando com outras pessoas. Isso para mim é importantíssimo. E quando eu li uma parte ali do teu release, uma parte do teu livro, alguns tópicos, eu falei, eu acho que eu acertei, eu acho que acertaram de novo para mim, né? Porque eu não posso colocar em mim essa responsabilidade de trazer alguém que tem, de fato, um envolvimento grande com o automobilismo e, principalmente, que é o objetivo do Melhor Volta, um envolvimento com o automobilismo do Paraná e da região sul, né? Então, eu fico feliz de poder ter você aqui no programa e a gente poder explorar essa série de informações que eu vi aqui, que eu já estou querendo pontuar já, e já vou fazer a primeira pergunta já. Como é que começa a paixão do Regi Silva com o automobilismo? Cara, a história é longa, lógico, vou resumir bem aqui, mas a minha história com o automobilismo começou ali por volta dos 10 anos de idade. Eu, numa dessas madrugadas aí, assistindo TV, antigamente, você deve ter mais ou menos a minha idade, você sabe, antigamente... Não, você deve ser bem mais velho que eu, nem venha com essa história aí. Televisão só tinham 3 canais, tá? Se não me engano era Band, Globo e SBT, se não me engano era isso. Numa das madrugadas, criança não tinha muito direito ali de escolher a sua programação. Uma das madrugadas, me levantei para ir no banheiro e vi a TV lá na sala, num cantinho, pensei, agora a TV é minha. Liguei a TV
e pela primeira vez eu vi uma corrida de Fórmula 1. Devia ser um grande prêmio da Austrália, do Japão, não sei. Isso em 1981, por aí. Durante aquela corrida, me encantou aqueles carrinhos ali, andando um atrás do outro. Só que não me encantou apenas os carrinhos, o que me encantou foi a narração da corrida. E durante a narração da corrida, acredito eu que ainda fosse o meu Deus, que faleceu agora. Não era ainda o Galvão Bueno na Globo, era o Luciano do Vale. Luciano do Vale. E chamava o Reginaldo Leme. Meu nome, Reginaldo. Então, Reginaldo, o que está acontecendo aí? Aquilo me chamou a atenção. Pensei, primeiro, uma outra pessoa com o mesmo nome que eu, que era difícil. Segundo, aquela pessoa explicava o que estava acontecendo ali. Eu, uma criança de 9, 10 anos de idade, conseguia entender o que ele estava explicando. Isso foi muito rápido, desliguei a TV, fui dormir. E no dia seguinte, inocente, fui lá, levantei de madrugada, liguei a TV, nada de passar, e mais um ano, 2, e nunca mais achei a corrida na TV. Aí voltei a encontrar no domingo de manhã, enfim, ali nasceu uma paixão. E eu sempre digo que essa paixão não foi por automobilismo, não foi pelo que os pilotos estavam fazendo ali, e sim pelo que os narradores e o comentarista estavam fazendo. E ali, meio que sem muita pretensão, mas como criança, ainda com sonho de criança, eu pensei, eu vou trabalhar, vou fazer o que esses caras aí estão fazendo. E a partir daí, essa vontade ia e voltava, enfim. Assim começou a minha história com o automobilismo, a primeira corrida que eu assisti. Eu tenho lembranças, assim, também da narração do Luciano do Vale. Alguma narração... assim, eu tenho recordação da primeira vez que eu assisti, que eu sentei para assistir com meu pai. Era uma corrida em Spa e deu um acidente logo na Rouge, ali no começo já. Então era carro para todo lado, aquela curva, aquele S da subida ali. E ali eu comecei a acompanhar. Meu pai gostava de assistir, às vezes no final de semana. Era ainda antes do Senna estrear, né? Então ali 1980, 81, 82, 83. E depois toda a fase do Senna, enfim. Então eu tenho também essas lembranças, né, do automobilismo, da Fórmula 1 dessa época, né? Então a minha paixão ela vai mais ou menos nessa esteira também, em função de assistir. E aí você começa a entender um pouco mais e vai vendo outras categorias. Sim. Eu sempre faço um elogio aqui ao Emerson Fittipaldi, porque ele foi abrindo... a gente tinha sempre a ideia assim, o piloto brasileiro estreou na Fórmula 1, mas ele fez um caminho europeu, né? Às vezes correu numa Fórmula 2 europeia, inglesa, depois numa Fórmula 2 de acesso à Fórmula 1, Fórmula 3, sei lá. Mas o Emerson ele foi abrindo outros campos, né? Abriu lá a Fórmula Indy, depois foram outros brasileiros que foram para lá. O Emerson desbravou a Europa e a América. Né? Ele foi um desbravador de achar... Porque até então o automobilismo era aquela coisa dos carros de turismo aqui, né? O Fórmula, eu acho que quem tem vamos dizer, prerrogativa ali de ter aberto esse caminho, talvez tenha sido ali o Emerson com um pouco mais de atitude ali, de envolvimento, né? Sem dúvida. Né? Com os monopostos, né? Se eu não estou enganado, deve ter sido isso. Não, foi isso. E assim, ele foi para fora, foi para a Fórmula 1, foi campeão. Então, antes de eu nascer, ele já era bicampeão. Né? Então, já tinha praticamente saído da Fórmula 1, né? Então já tinha encerrado a sua carreira. E aí deixou o caminho livre aí para os outros brasileiros que vieram. Então, e eu acompanho isso também. Você falou agora aqui do Reginaldo Leme. Esse cara é uma lenda. Não só pela pessoa que ele é, mas pela qualidade de informação que ele traz. Eu ia te perguntar sobre ídolo, mas eu acho que mais ou menos a gente já sabe quem é, quem pode ser o teu ídolo como repórter, como jornalista, como piloto, como narrador.
como é que você vê os seus ídolos? Eu diria que eu tenho vários. Diria que o Reginaldo foi o primeiro. Como narrador, Galvão Bueno, sem a menor sombra de dúvida, tá? Gosto muito do Theo José. Ainda hoje postei um TBT com o Theo José. E no automobilismo, eu tenho como um grande ídolo assim do esporte que me fez gostar de Fórmula 1, o Nelson Piquet. Uhum. Tá? Natural seria falar Ayrton Senna e tudo. O Ayrton Senna ele já é mais lógico, não se discute. O legado que o Senna deixou no automobilismo brasileiro não se discute. Mas o Nelson Piquet era mais aquela época sem muito a mídia em volta e você conseguia ter ele como ídolo. Do Senna para frente foi aquela fabricação de ídolos, não que o Senna não seja ídolo, mas depois dele principalmente aí foram surgindo vários ídolos, entre aspas, mas mais pela mídia do que por... O Nelson Piquet ainda era a época, vamos colocar assim, o Emerson desbravou tudo, quando tudo era mato, chamou a atenção do brasileiro, e aí quando o brasileiro voltou os olhos para a Fórmula 1, o Emerson já estava saindo, então foi a época do Piquet. E aí criou-se aquela paixão no brasileiro, começou ali com o Piquet, e aí o Senna já ultrapassava as pistas. O ídolo Ayrton Senna, é aí que eu quero dizer, não estou desmerecendo o Senna, ultrapassava as pistas, era um herói nacional, aquela coisa da bandeira, então passou um pouquinho. Piquet eu considero que era dentro da pista, era o piloto, era o raiz ali dentro da pista. O Senna ultrapassou isso, né? Você talvez tenha tocado num assunto que é uma percepção minha, de muitos... bom, primeiro que o piloto de Fórmula 1 ele foi se tornando ao longo da história um atleta de alto rendimento. Ele não era, né? Você pega lá exemplos assim, né, de James Hunt, né? Era o exemplo que eu ia dar. Que era assim, o anti-herói, né? Completamente anti-herói. Exatamente. E o filme dele com o Nick Lauda é fantástico, que mostra a determinação de né? Todo o preparo, o Nick Lauda entendendo de que tinha que ter preparo, que tinha que ter entendimento, conhecimento. E o James Hunt, ele queria, era a festa do envolvimento da Fórmula 1, do glamour. Mas a partir de um certo momento, e isso tem... O Senna, ele tem um papel fundamental, e junto com ele o Nuno Cobra, né? Onde eles transformam um piloto num atleta completo, né? E isso espelha uma legião de pilotos, né? De alta preparação, de alto rendimento, pilotos que se envolvem com esportes por exemplo, a gente vê o Zonta aqui, né? Triatleta, né? Já é piloto, Zonta, o Julinho. Não basta ser piloto, o cara tem que ser um triatleta completo ainda, então um atleta completo ainda. Mas o que eu vejo é que alguns atletas, eles não chegaram ainda, não fizeram nada em categoria nenhuma, e a mídia e o jornalismo transformam eles em deuses sem eles terem feito absolutamente nada. Né? A gente viu nos últimos 20 anos aí, pilotos que entraram na Fórmula 1 e que a gente via que não tinha a menor condição de estar ali. Não eram pilotos de Fórmula 1, provavelmente era mais patrocínio do que realmente a capacidade de pilotar. Ainda tem. Né? Como é que você viu isso como jornalista esses últimos anos? A questão, começando lá pelo Ayrton Senna, e você citou bem o Nuno Cobra, que foi um grande preparador físico e mental do Ayrton Senna, mas o Senna não tinha só isso, o Senna ele era bem assessorado em todos os sentidos, como eu disse, a mídia, era reportagens já ao vivo na Globo,
o sinal verde do Reginaldo Leme ali nos sábados, no Jornal Nacional, antes da corrida. O Senna ele era muito articulado, muito preparado fora do carro de corrida e muito preparado fisicamente para estar no carro de corrida. Tem uma passagem no meu livro ali, quando eu cito o Nono Cobra, ele diz que quando o Ayrton Senna conheceu ele e ainda estava na Fórmula 3, o Ayrton Senna descia de um carro de Fórmula 3 completamente exaurido. Completamente exaurido. E ele começou a fazer esse treinamento com o Ayrton Senna. O Ayrton Senna não corria, não tinha um bom cardio. O Senna não era um atleta que ele se tornou depois. E no auge da carreira do Senna, o Senna corria 30 km sem cansar. Então, ele era muito bem preparado, dentro e fora. Eu, assim, se eu não estou enganado, o Senna mesmo fala que ele tem essa citação de que ele acabava as corridas completamente exaurido das forças, né? E à medida que ele foi se preparando, a corrida foi se tornando disputada, mas ele chegava no final do Grande Prêmio mais inteiro, né? Ele descia do carro ao final, Sim. Preparado para correr de novo. Tal era o nível que o Nono Cobra imprimia no rendimento dele. E foi uma figura muito importante na carreira dele. E a gente viu que mesmo pouco assim... falado, né? Pouquíssimo falado. E as últimas corridas ali que o Senna teve, que ele desceu, né, completamente exaurido do carro, né, na Fórmula 1, porque o carro, foram aquelas situações, né, ele estava com pouco... tinha quebrado marcha e tal, ele estava segurando realmente... além do que o... Que aí surge um folclore também, desculpa te interromper, que o Senna correu uma corrida inteira com a sexta marcha, não foram 9 voltas. Sim. Mas 9 voltas, eu não consigo guiar uma volta num carro com a sexta marcha. Então, se ele guiou 9, ótimo. Então, nesse momento, assim, ali mostra, assim, qualquer piloto, na primeira, na segunda volta, ele já teria desistido porque o esforço era além do possível. Hoje em dia tem muito essa questão, direção hidráulica. Uhum. Um carro de Stock Car, quando perde a direção hidráulica, eu vi uma corrida do Antônio Pisonia, tempo que ele corria pela Action Power. Ele chegou nos boxes e praticamente desmaiou, porque ele fez metade da corrida com a direção hidráulica quebrada. E o Pisonia, a exemplo do Zonta, que você citou, do Júlio Campos, também na época era um triatleta. Então ele era um cara com um físico assim, muito bem preparado. Então, acontece e o piloto tem que estar preparado. Hoje em dia você vê pilotos de Fórmula 1 trabalhando muito o pescoço, não sei se já viu. Já vi. O exercício. O Felipe Massa tinha uma preparação, não sei se hoje na Stock Car ele tem a mesma preparação física. Você olhava o Felipe Massa, os vídeos dele fazendo os exercícios dele, você cansava sentado no sofá em casa. Então, assim, e é uma coisa que veio praticamente pós-Senna, todo esse trabalho, assim. Como é que agora sim, você falou da tua paixão, mas como é que agora, efetivamente, agora nós estamos vendo o Reginaldo Silva, ainda... como é o Regi que eu forço ali, o Regi, é por causa do Reginaldo Leme. Para não confundirem vocês dois. Na família, a família toda me chama de Regi. Então, ênfase no E, Regi. E eu via eles chamando o Regi na cabine e eu queria ser chamado igual ele. Aí até coloquei um I a mais ali no Regi para forçar isso aí. Como é que começa o teu envolvimento efetivamente com o automobilismo? Quando é que você se dá conta de que você está agora jornalista e envolvido com o automobilismo? Como é que começa a tua história? Aí é o seguinte, aí veio o jornalismo, pensado exclusivamente para falar de automobilismo, sem muita abertura. Antigamente que eu digo, a gente está falando 2000, 2001, 2002, muito poucos veículos para você atuar, para você trabalhar, mas com a chegada da internet começaram a surgir os sites, os blogs, coisa assim muito ainda primitiva perto do que a gente vê hoje com o YouTube, enfim.
mas foi ali uma oportunidade de eu passar a falar sobre automobilismo. Eu me lembro que a primeira matéria que eu criei, o nome do meu blog nem era Blog do Regi ainda, e eu criei esse blog, é bom que fique claro aqui, eu criei esse blog porque eu escrevia alguns textos e encaminhava para amigos via e-mail. Não era na internet, não era no site, eu encaminhava via e-mail. E tinha alguns amigos, Paulo de Tarso, Afonso Rangel, falecido Afonso Rangel. Afonso Rangel era um amigo pessoal. Exatamente. E eu mandava meus textos, então você vai lembrar, eu mandava meus textos pro Afonso, e ele tinha o blog do Afonso, Sim. Acho que era na Gazeta do Povo e tal. Sim. E um desses textos ele até colocou no blog dele. E me incentivava, a gente se encontrava nos autódromos, ele falava, cara, você precisa escrever, vai lá. E com o incentivo dele, eu criei o blog do Regi. Tive outros veículos antes, mas criei o blog do Regi, para dar um rosto ali para a pessoa que escrevia. E um dos primeiros textos que eu escrevi foi um manifesto, quase que um abaixo-assinado que eu fiz. Na época, tinha a Stock Car, tinha o Renault Speed Show, que era lá do Pedro Paulo Diniz, né? Uhum. Eram poucos eventos assim grandes. E aqui em Curitiba, uma coisa que me indignava, eu conseguia visitar box e tal, chegava lá, pedia pro Thiago, o pessoal me botava para dentro. E uma vez que tinha o Renault Speed Show, vou tentar ser bem breve, não sei se você lembra ali de Curitiba, destruíram o autódromo hoje, mas a arquibancada principal que ficava em frente aos boxes, as equipes, até na Stock Car, inclusive, faziam isso, elas pegavam essa primeira faixa de arquibancada que ficava entre os bem boxes, em frente aos e boxes, colocavam né? ali patrocinadores. A Medley fechava um pedaço, colocava o pessoal com a camisetinha da Medley. Era assim. E o pessoal que pagava o ingresso para assistir uma corrida ficava lá no final da reta. Era legal, você via ali o contorno, o pinheirinho e tal, mas você não via o que estava acontecendo em frente aos boxes. E aquilo me indignou. E eu escrevi, o primeiro texto do blog foi um manifesto pedindo mais respeito para o público, para o público que pagou o ingresso, ele pelo menos ter direito de sentar em frente aos boxes, ver o que está acontecendo ali, porque entre uma corrida e outra você não assistia absolutamente nada. Peguei algumas assinaturas ali do pessoal que estava nas arquibancadas ali, escrevi um manifesto e mandei isso para todas as equipes de Stock Car, para todo mundo que eu conhecia. O Afonso ajudou. Legal. Daí para frente, passou um tempo, até recebi convite de algumas equipes. A Mateis enviou não, a gente vai mandar um kit para você quando tiver corrida em Curitiba, vai te mandar uma credencial, uma camiseta e tal. Eu respondi, eu falei, obrigado, muito obrigado e tal. Não é o que eu estou pretendendo. O que eu estou pretendendo é o seguinte, tem muita gente ali com dinheiro para pagar, que pode chegar perto dos carros, que pode chegar perto dos pilotos, que tem condição para isso, e estão sendo jogados lá, e isso em todos os autódromos do Brasil, muito provavelmente. E pouco tempo depois, óbvio, não vou acreditar somente a mim isso, mas pouco tempo depois criou-se ali o passe de visitação. Hoje em dia as pessoas têm a condição de atravessar para o lado de dentro, ver o carro de perto, conhecer o piloto, ainda que seja por um tempo limitado, depois volta lá para a arquibancada e assiste a corrida, normal. Então, já a primeira matéria foi algo assim, mais para o lado da denúncia, da polêmica e tal. E acabaram me trazendo para esse lado. E o blog do Regi aí com 14, 15 anos, não sei, agora eu escrevo muito pouco no blog, mas sempre foi voltado para essas questões assim um pouco mais delicadas, né? Então, se você me perguntar se eu tinha notoriedade, se poucos jornalistas tinham contato comigo. Eu entrava no autódromo, eu usava muito pouco a sala de imprensa, sempre tive meus amigos ali na Stock Car, eu fazia as minhas matérias,
quando eu comecei a escrever algumas coisas mais delicadas, exemplo, doping no automobilismo, aí eu já não conseguia mais ser credenciado, então eu dependia de um amigo, aí um mecânico lá na porta do autódromo me entregava uma credencial de equipe, eu entrava e depois eu me virava ali dentro do autódromo. Então, para eu conseguir o meu espaço do jornalismo dentro, principalmente da Stock Car, hoje em dia, o Julianelli, uma pessoa fantástica, o CEO lá da Stock Car, muita gente ali, hoje em dia eu tenho as portas abertas, mas o começo foi bem difícil nesse sentido, porque eu denunciava muita coisa, sabe? Você era gostava dessa parte da polêmica ali. Não gostava. Não mas se via necessário fazer isso. Não vou dizer que gostava, entrei no automobilismo na polêmica e saí quando eu escrevi esse livro aqui, já cansado dessa questão. Mas era assim, tem alguma coisa para dizer, quer ver? Vamos colocar aqui, vamos começar a botar corte aqui no programa. Vamos embora. 2013. Tiagão, prepara a tesoura, Tiagão. 2013. A sala de imprensa, o briefing da Stock Car, 2013, então. Quem estava lá, que assuma o que eu vou falar aqui. Durante o briefing, em Brasília, se não me engano, o pessoal dá a seguinte informação lá para os pilotos. Galera, a Globo não vai mais, acho que não sei se era 2012, e a Globo não iria transmitir mais 2013, ou 2013 não iria transmitir mais as corridas em 14. Olha aqui, a Globo não vai mais transmitir as corridas o ano que vem, então quem não fechou ainda com o patrocínio, aí corre lá e fecha com esse pacote que a gente tem de mídia da Globo, porque daqui a pouco soltam a notícia aí e ninguém mais vai conseguir. Ninguém mais vai fechar. Ou seja, em outras palavras, vai lá, venda uma coisa para o teu patrocinador que ele não vai ter o ano que vem, que é a imagem dele aparecendo na Globo. Aí chegava até mim, escuta aqui, olha aqui o que aconteceu e tal, mas isso gravado com áudio do celular e tudo, olha aqui, o que foi dito no briefing lá. Aí eu denunciava. Então, assim, sempre assim. O piloto X vai correr lá em tal lugar, só que ele não tem carteira A, vai correr na Stock Car, entendeu? Ia lá, o Regi denunciava. Uma briga que eu arrumei muito grande foi a questão que eu te falei do doping, porque o primeiro piloto a cair num exame antidoping, eles divulgaram a substância. Era um piloto da Pickup Racing, corria junto com a Stock Car, e eles divulgaram a substância. A partir do segundo piloto, não divulgavam a substância. A partir do momento que você divulgou a substância do primeiro piloto e não divulgou a do segundo, você está colocando uma censura. Porque o doping pode ser, sei lá, uma aspirina, qualquer medicamento que você tomou. Uhum. E o primeiro que divulgaram, colocaram lá, cocaína. Então, era essas coisas que eu buscava ali e colocava no ar. Não queria, mas também ninguém escrevia. Entendeu? Sobre isso. E aí foi indo, me cansei. Quando, acho que a gota d'água foi na época da Fórmula Truck, final da Fórmula Truck, entrada da Copa Truck, aí usaram bastante ali o meu espaço para denunciar mesmo o que estava acontecendo. Eu me lembro que foi o blog do Regi, o Grande Prêmio, que colocou tudo ali... Do Flávio Gomes? Do Flávio Gomes. Cada um pegou uma parte ali da situação e colocou e a história veio à tona, né? Mas foi uma coisa assim, se você me perguntar, você achou legal, as coisas que você escreveu acabou culminando no fim de uma categoria? Óbvio que não, hoje em dia tá aí a Fórmula Truck novamente, tudo, né? Mas, por outro lado, a obrigação do jornalista, eu costumo dizer, e essa é uma frase que eu uso bastante, que jornalismo é você escrever algo que ninguém quer, que alguém não quer ler. Porque se o que você escrever agradar a todo mundo, isso não é jornalismo, é publicidade. Uhum. Então é uma questão até que ponto vai a tua função ali de jornalista para denunciar ou não. Fala um pouquinho para mim do teu livro, assim, para mim não, para quem está assistindo. Eu dei uma folhada, né, o manual do piloto Alfa, né,
E ali ele tem alguns itens do teu livro que me chamou a atenção. O primeiro ali é a história do Clube dos 20, né? E depois ali você fala de algumas situações sobre a tua performance, a forma com que você atua com os pilotos, né? Não só hoje no jornalismo, mas como mentor de pilotos e principalmente de pais de pilotos e essa relação que eles têm com patrocinadores, né? Com a busca de patrocinadores. Tu me dá o teu livro aqui, enquanto você fala, eu já vou divulgando aqui. O livro, ele surgiu aí na época da pandemia, numa situação de vida traumática, pessoal minha, e eu costumo dizer que o estado alfa de qualquer pessoa, ele só é encontrado, só é descoberto, só é desenvolvido numa situação traumática. E pandemia, empresa que também sou empresário, trabalhava diretamente com hotéis e eventos. Época de pandemia fechou tudo. Fazia alguma assessoria no automobilismo, fechou também. Então, assim, dentro de casa, o que eu vou fazer? Tinha vivido uma situação aí bem complicada, com pessoas envolvidas com o automobilismo. Pensei, o que eu vou fazer? E, aliado a esse cansaço que eu já estava de ser conhecido como aquela pessoa do blog polêmico. Vou escrever um livro que edifique, vou escrever um livro que eu consiga passar o que eu vi, o que eu aprendi, o que eu vivenciei dentro do automobilismo nesses anos aí, e que eu consiga entregar algo de bom para alguém, e esse livro seria a minha retirada do jornalismo. Pensei muito e cheguei nessa questão do Alfa, porque aí eu tive essa experiência própria de ter nas minhas mãos a condição de escrever um livro onde eu fosse destruir alguém. Eu poderia escrever um livro polêmico, onde eu desse nome a todos os bois, entregasse minhas fontes, enfim, e me retirava do jornalismo. Pensei, não, vou ajudar quem está começando para que não passem por coisas que eu passei, por coisas que muitos pilotos passaram e passam até hoje. E aí surgiu o Manual do Piloto Alfa. Quando eu cito o Clube dos 20, você já deve ter conversado com pessoas do automobilismo mais regional, e você vai notar que tem pessoas que elas têm meio que uma aversão à Fórmula 1. Você já conheceu pessoas dessa forma? Não nesse nível, não totalmente aversão, mas não tão ligadas assim. Exatamente. E aí, assim, o que é a Fórmula 1? A Fórmula 1 está para o automobilismo regional, para o kart, para a terra, para o rally, como a Copa do Mundo está para o futebol. Quem joga no Paraná Clube, quem joga no 15 de Jaú, ele tem que falar da Copa do Mundo, ele tem que falar do Neymar, ele tem que falar do Pelé, do Messi, para que a própria profissão dele cresça. Ele tem que citar quem está lá na frente. E eu noto isso no automobilismo, que é um pouco diferente. Não, eu não assisto Fórmula 1, não. Aqueles caras lá, o Riquinho, aqueles caras lá, os playboyzinhos e tal. E algo que é até um desserviço que ele está fazendo para a profissão dele, se é que ele encara como uma profissão, porque também tem duas coisas, né? Você ser profissional e tratar o automobilismo com profissionalismo são coisas bem diferentes. Você pode tratar o automobilismo como profissionalismo e não ganhar dinheiro com isso. Você pode ganhar dinheiro trabalhando no automobilismo e tá se lixando porque acontece no automobilismo. Então, são várias nuances e eu coloquei muita coisa disso, muito dessa minha linha de pensamento. Segundo a coisa que falam muito, automobilismo é um esporte muito difícil. É muito difícil. É um dos esportes, eu cito até, que é o esporte mais difícil do mundo, porque, aí citando o Clube dos 20, existem 20 pilotos que estão no topo da cadeia alimentar do automobilismo, que são os 20 pilotos da Fórmula 1, e dali para baixo, um iceberg gigantesco de pessoas que querem estar lá entre aqueles 20 e não conseguem. Então, assim,
o Clube dos 20 seria isso. E pessoas que daí desistem de tentar chegar nesse topo, já por questões de medo, não vou conseguir. O teu filho fala para você no kart, eu quero ser piloto de Fórmula 1. Você fala, não, filho, deixa para lá, que isso, você não vai conseguir. Você vai pilotar na Stock Car, você vai pilotar turismo, qualquer outra coisa. Então tem muitas questões, e eu faço esse trabalho a partir do livro, com pais de pilotos, que é a mentoria que eu criei, Pilote Sua Vida, é onde eu transmito a minha linha de pensamento, já contida no livro, mas eu passo em encontros diretos com esses pilotos. Questão de patrocínio, a pessoa fala, pô, automobilismo é muito difícil conseguir patrocínio, é muito... A metodologia que 99, 98, o livro cita também um número de pessoas que pensam diferente. Imagine que tem uma correnteza, nessa correnteza, sentido do rio, está indo 99% da população mundial e 2% vem nadando contra ela. Nesses 2% estão Ayrton Senna, citando só automobilismo, tá Ayrton Senna, tá Nelson Piquet, tá Lewis Hamilton, tá Michael Schumacher. São as pessoas que fazem diferente, fizeram diferente. Mas você acha que a gente, por exemplo, quando eu li essa parte do Clube dos 20, eu entendi também assim que existem Clube dos 20 em todas as categorias. Com certeza, né? Com certeza. Porque aí você consegue mais ou menos, por exemplo, eu tenho um sonho muito grande de andar em alguma categoria, tanto na terra, circuito, né? Eu acho muito legal rally, regularidade, rally de velocidade, mas não é o rally de velocidade até me atrai um pouco mais, a praticar. O de regularidade não. Mas eu acho bacana aquela sistemática, todo o envolvimento que tem, as etapas, eu acho bem bacana isso, eu sempre gostei. Mas tenho vontade de andar na terra, tenho vontade de andar no asfalto. Mas eu tenho um espelho na minha casa, né, onde eu posso fazer assim, bom, eu acho que eu posso ir até aqui, né? Fórmula 1, obviamente não, mas tem categorias que você pode galgar tranquilamente. Deve. Galgar tranquilamente. E o que vai... achei muito interessante que você fala ali algumas situações das crenças limitantes que os pais colocam nos filhos. E aí eu já quero puxar um assunto que, assim, às vezes acho que, se eu não me engano, foi o Polenta que veio aqui, o José. Ele falou assim, eu não era um cara ligado ao automobilismo. E de repente, por uma situação, eu fui trabalhar numa mecânica dentro da Action Power. Assisti a entrevista e aí daí me encantei pelos carros. E aí sim eu comecei. Daí eu entrei de cabeça e eu estou há 28 anos. Provavelmente, né, as pessoas com que ele influencia, a família, talvez os sobrinhos, já são voltados a uma paixão pelo automobilismo. Eu entendo que alguns pais não tinham isso, o filho se apaixonou pelo automobilismo e ele vai transmitir essa paixão para frente. Mas ao contrário também acontece. Aquele pai que, não, isso é perigoso, isso não vai, não, a mamãe não quer que você se machuque. Não, e às vezes o menino tem um talento e esse talento não acontece, né? Eu percebi isso quando você relata isso no livro, que existe essa situação de quem está em torno de um possível piloto. Sim, e quantos pilotos as carreiras já simplesmente encerraram antes de começar. Uma questão muito séria que você falou, que você citou, das crenças limitantes, e realmente isso acontece muito. Você acabou de falar aí, gostaria de correr numa categoria. Primeiro, você entra... Teu desejo é estar no automobilismo, é frequentar o automobilismo, é correr numa categoria, já procure colocar uma meta. Stock Car. Ótimo. Ótimo. Eu diria para você, daqui a pouco eu vou te contar uma história, você vai controlando o tempo aí, daqui a pouco eu vou te contar uma história. Nós temos 15 minutos. Ok. E
vou já deixar marcado a próxima vinda aqui, porque tem assunto, hein, Thiagão? Daqui a pouco eu vou te contar uma história, mas deixa eu pegar nessa crença limitante. Aquilo que eu te falei do fluxo ali, do rio, da correnteza e tal, aquilo ali é movido... A gente é espelho do que a gente vê. Uhum. Então, você coloca uma ideia na sua cabeça, eu vou correr de rally. Ok, vou correr de rally. Aí vem, sei lá, tua mãe e fala, teu vizinho, fala, cara, mas rally é muito perigoso. Eu tenho um exemplo que eu dou que é de uma... Imagine você em cima de uma passarela, uma madeira com sei lá, 10 centímetros, 10 metros de comprimento, 30 centímetros de largura, cabe exatamente os teus pés ali. Imagina que essa plataforma, ela tá aqui no chão do estúdio, tá? Você tá de um lado da plataforma e o teu desejo, que é correr de rally, tá lá do outro lado, certo? Ok, tá no chão, uma plataforma de 30 centímetros, você caminha tranquilamente até lá. Esse é o teu primeiro desejo. Aí vem o teu vizinho e fala, veja bem, cara, você vai estar andando no rally lá, aquelas pedrinhas, o carro escorrega, tem uma árvore do lado da pista ali. Inconscientemente, a tua mente colocou aquela plataforma um pouco mais alta. Já escutei essa metáfora e ela é bem poderosa. É o medo. E infelizmente, pessoas que não têm o mesmo desejo, o mesmo sonho que você, inconscientemente elas vão começar a te colocar obstáculos para aquilo que você quer. E você deve ter ouvido essa metáfora aí da passarela, talvez você não tenha ouvido até o final. Que eu inventei esse final para aí você sentir como é que funciona. Então essa plataforma vai subindo, ela ficou com 5 metros, 10 metros, e convenhamos, caminhar numa plataforma de 30 centímetros, olhar para baixo 10 metros, já vai ficando um pouquinho... Entendeu? Aí entra com que intensidade você tem esse desejo. Correr de rally. Não, pera lá. Esse desejo meu, sei lá, ocupa aí 20% de intensidade entre os outros meus desejos aí. Você não vai atravessar essa plataforma. Se correr de rally estiver ocupando ali 90%, grande chance dessa plataforma estar a 50 metros e você correr, porque depende, o teu sonho ele é guiado por motivação, e a motivação só vem de você. E aí eu dou esse exemplo no final, que eu digo assim, se você estiver nessa mesma plataforma, 50 metros de altura, essa plataforma de 10 metros de comprimento, e lá no final dela tem um ente querido teu pendurado lá, quase caindo, tá? Antes de eu terminar de falar isso, você já se imaginou correndo lá e salvando aquela pessoa. Entendeu? A tua motivação para o teu desejo, para o que você pretende fazer, tem que ser 100%. Porque quando ela é 100%, você não vai querer ver teu filho cair, tua mãe cair, tua esposa cair da passarela. Você, na hora, você cria esse desejo e você acaba fazendo. E uma das coisas que eu vejo bastante, assim, até por ter formação também de PNL, coach e tal, né? Assisto bastante palestra, vou a cursos e tal, é a tal do ambiente. O ambiente que você frequenta vai acabar fazendo você se envolver com aquilo, você vê histórias de sucesso, você vê histórias de motivação, história da pessoa ali vencendo suas barreiras. O ambiente também vai moldando e vai modulando essa tua vontade. Você vai ficando cada vez mais envolvido, cada vez mais motivado a fazer aquilo. E eu digo que o ambiente é o que traz aquela plataforma de volta para baixo para você ficar o mais à vontade possível. Porque, como eu ia dizendo, as questões do automobilismo é muito difícil. São 20 pilotos, 30 pilotos, 40 pilotos na minha categoria e só um vence. Mas, pera lá. Todo final de semana um vence. Talvez não esteja sendo você, mas sempre um vence. É muito difícil viabilizar o automobilismo, conseguir apoio, patrocínio. Eu gosto muito da questão de patrocínio para desmistificar realmente. E eu acho que espaços igual o teu podcast aqui, para a gente falar de coisas que não é fácil, não é simples,
mas para desmistificar algumas coisas, a questão do patrocínio é a seguinte. 98, vamos falar de novo o número lá, 98% dos pilotos, eles pedem patrocínio. Uhum. Chega lá na empresa, eu vim te pedir um patrocínio. Quem pede é pedinte. Então, apaga isso. Você vai vender espaço publicitário. Esquece pedir patrocínio. É o que você falou, é o ambiente. Tá? E de que forma? Eu sou piloto de kart, eu sou piloto sei lá, do marcas, enfim. O que a gente vê a princípio são a grande maioria dos pilotos da maioria das categorias também, eles estão ali para correr por correr. Entendeu? Quando você falou Stock Car, eu falei, parabéns, legal, é isso aí, porque você tem que ter um objetivo. Quando no teu dia a dia, uma outra coisa que eu falo muito, eu não quero perder meu raciocínio aqui do começo, mas é assim, você quer ser piloto, você tem que ser piloto 24 horas por dia. Não importa se você tem uma outra atividade, você é empresário, você tem que ser piloto 24 horas por dia. Por quê? Porque aí você leva a parte boa do esporte para o teu dia a dia e traz a seriedade do teu negócio pro automobilismo. Aí o que eu ia dizendo, o patrocínio. Eu sou um piloto do Marcas, do Turismo.4, não interessa, eu vou procurar uma empresa e essa empresa vamos falar uma empresa grande aí, não precisamos citar nome, uma multinacional, a Itaipu Binacional, vou buscar. A Itaipu Binacional é uma empresa, o porte da empresa, a dimensão da empresa é uma empresa que vai querer estar estampada num kart, não vou citar uma outra categoria, não tem a menor chance de você buscar uma empresa dessa para te patrocinar no kart. E aí as pessoas se limitam, os pilotos de kart, os pais de pilotos se limitam a buscar o supermercado, a lojinha de autopeça, não sei o que. Tá errado. Eu posso ir buscar a Itaipu, eu posso ir buscar a Nestlé, seja lá qual a empresa for, desde que eu tenha um bom networking, e eu conheço o cara lá da Stock Car, eu conheço o cara lá da NASCAR Brasil, entendeu? Porque se esse cara não tem condições, o kart do meu filho não vai oferecer a mídia que essa empresa aqui precisa, tá? Eu vou oferecer a mídia lá do Thiago Marques da NASCAR Brasil. Eu vou chegar lá no Attila Abreu, no Rubens Barrichello e vou dizer, olha, tem uma empresa grande aqui para te patrocinar aí e em contrapartida você viabiliza aqui a carreira do meu filho. Mas as pessoas, 100% das vezes, elas saem buscar patrocínio para elas. Esse mundo do automobilismo e as pessoas pensam dessa forma. Pegar um dinheiro da empresa e colocar no carro. E ela esquece que existe todo um networking funcionando. Às vezes, você consegue muito mais se você entrar nesse jogo, entrar nessa estrutura de networking que às vezes que vai sobrar para você. Então, o fomentar esse networking entre as pessoas, trazer as pessoas a uma visibilidade, aquilo que o automobilismo como paixão ele gera nas pessoas, isso é um motivador, é um agregador, né? Então, um dos objetivos do Melhor Volta, como podcast, você pegou muito bem, é uma porta aberta para os pilotos virem falar, para os jornalistas virem falar, para os preparadores, para os chefes de equipe, mas para as marcas olharem e dizer assim, olha, tem um espaço ali que eu posso relacionar a minha marca com esse programa, eu posso relacionar a marca com aquele piloto que foi lá, e porque você falou muito bem, o Senna, ele era um cara que ele dominava a pista e dominava a presença fora da pista. E muitas vezes a empresa, ela precisa de alguém que represente a sua marca também fora da pista. O que você faz fora da pista, considerando o automobilismo, o que você faz fora da pista, a importância do que você faz fora da pista sei lá, 70%. E aí os outros 30% é a tua diversão, é você curtir, você
ir para a pista, relaxar e fazer o teu trabalho ali. É por isso que eu digo que o piloto ele tem que ser piloto 24 horas por dia. Pra gente não extrapolar muito no tempo, senão o Thiago ele me esfola, porque ele tem compromisso. Eu tenho algumas perguntas que eu quero fazer, mas eu vou fazer ela numa próxima vinda. Você já está convidado para a segunda temporada. Aqui eu sempre mostro uma lista, que é a lista negra, lista das pessoas que eu gostaria de convidar. E você vai me dizer se eu tô no caminho certo, se eu tô no caminho errado, se eu já derrapei na pista, a lista negra. Ou a lista branca, né? Olha aqui. Posso falar quem tá aqui? Pode, não, você pode falar só. Esse nome aqui eu acho que eu consigo trazer pra mesa. Esse aqui eu consigo. Esse aqui eu consigo, eu tô dando 100%. Aqui você tem que... E se você quiser, você tem condição de acrescentar na outra folha ali Olha nomes aqui. que você... Olha aqui. Vamos ver. Aqui, vamos deixar um suspense lá para quem está assistindo. Aqui tem que ser um convite casado. Se você chamar o filho dele traz ele. Tá bom. Então bom? Então a estratégia... Por isso que é bom falar com quem conhece. A estratégia tá feita. Thiago Marques. Thiago Marques, um amigo... pessoal, Thiago Marques vem, posso te ajudar a trazer o Thiago. Zonta, vem. Olha, não, aqui olha o Tarso aqui, vamos tentar trazer o Tarso também. O Tarso, estive com ele em Interlagos na corrida da NASCAR Brasil lá. Que teve NASCAR, Copa Truck, foi sensacional aquele evento, eu não consegui... Pra gente falar tudo que eu tenho que falar aqui, a gente precisaria de umas 3 horas de podcast, é óbvio. Olha, Cláudio, quando você quer trazer o Cláudio? O Armus? É. Isso já tá na minha lista, já falei com ele. Tava falando com ele agora, pô. Olha, Átila, né? Barrichello é mais difícil por conta da distância? Da distância. Ele que se vire. Por conta Vem ele e o filho. Distância. Pronto, vou fazer um convite duplo. Chris Bornemann. Vem ele e o filho. Se recuperando, Chris Bornemann. Olha, tua lista é uma lista plausível. Eu colocaria aí Paulo de Tarso. Vamos trazer. Paulão, eu comecei a escrever a biografia dele e não terminamos até hoje. Comecei em 2010, não terminei até hoje. Thiago, dá para trazer. Eu já comentei com algumas pessoas, eu quero trazer o Thiago justamente pela questão da criação de uma categoria, né? O processo todo. Eu conversava com o Afonso, ele me falava como é que foi alguma coisa de bastidor e tal, mas eu queria trazer ele aqui porque ele personifica justamente a categoria. Eu tive lá no início da NASCAR Brasil, em 2011, 2012. A gente pegou aqueles carros lá, eu estava ajudando ele nessa época, trabalhava lá com eles. E você não acredita que foi o início daquilo lá, que a mágica que a gente fez para colocar aquela categoria para andar. E começou com uma ideia. Então nós vamos fazer assim, ó. Você não vai me contar essa história junto com o Thiago Marques aqui nessa bancada, porque a gente vai estourar o tempo. Vai ser um prazer. Mas antes se você me deixa falar, eu fico falando. Eu também. Quem não deixa a gente falar é o Thiago. Controlando aí, Thiago. Então assim, eu vou primeiro agradecer você no final, mas eu faço a pergunta sempre para os pilotos que estão envolvidos na pista. O podcast traz esse nome, que é o Melhor Volta. E eu queria fazer uma adaptação dessa pergunta para um jornalista. E se você pudesse lembrar dos detalhes e tal, e trazer a melhor volta que você já viu de um piloto. Pode ser qualquer um, menos a volta do Senna em Donington, porque essa não vale. Tá. Naquela mesma corrida tem a volta do Rubinho, que todo mundo fala do Senna em Donington, que ele sai de sexto e fecha em primeiro. A volta do Rubinho. Mas o Rubinho larga em 10º e chega e passa em
se eu não me engano, o terceiro ou quarto na primeira volta. Ele faz mais que o Senna naquela corrida. Só que ele larga lá do fundo. Eu vou te falar rapidamente. Não é a melhor volta, não é uma volta só, mas é uma história bem rápida que eu vou te contar. Mas eu tenho a minha volta pilotando na pista. Pode ser também, então. Eu fiz o Autódromo de Curitiba, que hoje não existe mais. Eu sou uma das poucas pessoas que guiaram no Autódromo de Curitiba no sentido inverso. A Sprint Race, na época, tinha uma corrida que se chamava Inverse. Eles fizeram uma corrida no sentido inverso do autódromo. E eu tive a oportunidade de pegar um carro... Esses carros de volta rápida, na época era um Renault Fluence lá que eles tinham, só para volta rápida. E eu dei uma volta no Autódromo de Curitiba no sentido contrário. E eu acredito ser a minha melhor volta, porque era um grupo seleto de pessoas ali que fizeram isso, andaram nesse traçado. E as voltas mais rápidas, que eu vou citar aqui, é uma história do Tarso Marques. Para fechar, pelo amor de Deus, não quero estourar o tempo, é uma história do Tarso Marques em Interlagos. O Tarso estava fazendo voltas nos carros da Sprint Race, testando os carros da Sprint Race, e aqui você vai ter uma noção do que é esse piloto. É um piloto que, para mim, é um dos melhores aí que eu já vi andar. Eu estava amarrando ele no carro e o cinto, a parte de baixo do cinto, estava presa na perna dele ali, eu tentando amarrar ele no carro e não conseguia soltar o cinto, estava preso embaixo do banco. Ele falou: Regi, faz favor, pega um papel e um caderno e uma caneta para mim, que eu me amarro aqui. E saiu. Eu entendi aquilo como uma grosseria dele. Eu falei, porra, tô ajudando o cara aqui? Deu um jeito de eu sair de perto dele, porque eu não estava conseguindo amarrar ele no carro. Aí ele saiu com aquele carro, andou, e ele chegava na entrada do S ali com aqueles Sprint Race, se tinha gente que freava lá no 50, no 30, ele freava no 0, tá? Deu uma volta com aquele carro, desceu, pegou outro, desceu, pegou outro, desceu, pegou outro. Aqui ele faz a equalização dos motores, né? Ele andou em 4 carros. E eu, puto com ele, encostadinho lá no box, aí ele voltou, desceu do quarto carro, veio, falou: cadê o que eu te pedi, o caderno e a caneta? Eu falei, não, achei que você estava querendo me tirar de lá, de dentro do carro. Estava te enchendo o saco lá. Ele falou, não, faz favor, dá o caderno e a caneta. Fui lá, peguei o caderno, uma caneta. Aí eu nem sabia quais carros ele tinha saído. Ele escreveu lá, carro número 8, precisa fazer isso, isso, isso. Carro número 42, precisa fazer isso, isso, isso. Carro número... precisa fazer isso, isso, isso. Então, um piloto nesse nível de qualidade, eu confesso para você que eu não conheço Fernando Alonso, que consequentemente em 2001 foi... Como se foram companheiros, né? Exatamente. Bom, já fica aqui, em cima dessa história, o convite para o Tarso para estar aqui na mesa e contar essas histórias também, né? O Tarso Marques e o Thiago Marques. E eu vou agradecer demais a tua presença, as tuas histórias aqui, convidá-lo para vir para em algum episódio da segunda temporada, porque a gente tem muito assunto ainda aqui para explorar em cima do Regi Silva. É eu que falo demais. Eu que te agradeço de coração o convite. Quando eu vi o teu podcast pela primeira vez, vi acho que o Dave Chris, eu falei, tá aí um lugar feito com qualidade, e até aquele final lá que o Dave Chris se emocionou, eu falei, eu quero estar, e esse é o primeiro podcast que eu tô participando, não fui em outros, e eu falei, eu quero estar num lugar onde o entrevistado consegue tirar emoção o entrevistador consegue tirar a emoção do entrevistado como você tirou do Dave Chris. Então, parabéns pelo teu trabalho. Obrigado. Eu falo isso com orgulho mesmo de dizer, porque o jornalismo ele precisa cada vez mais de gente falando com o coração do que é o nosso esporte. Então, muito agradecido realmente pelo convite. Obrigado a você. E para você que ficou
até aqui, acompanhando esse episódio sensacional com o Regi Silva, já segue ele na sua página do Instagram, já segue o Melhor Volta também no Instagram e se inscreve no nosso canal do YouTube. E a gente fica por aqui e até o próximo episódio. Um grande abraço.